Pensa só, dentro das paredes da nossa casa, do nosso escritório, existe uma força poderosa e invisível, e entre nós e os perigos dessa força tem um guardião silencioso, sabe? Um conjunto de regras que está ali, trabalhando 24 horas por dia para manter tudo seguro. A gente raramente para pensar nisso, né? Mas a resposta é, assim, fundamental para a nossa segurança de todo dia. O que é que está exatamente entre a gente e o risco de um choque elétrico, um curto-circuito ou, pior, um incêndio? Então, vamos lá. A resposta está nessa sigla aqui, NBR 5410. Pensa nela como se fosse o grande manual de instruções, o guardião que dita como a eletricidade tem que ser instalada de um jeito seguro em praticamente qualquer construção no Brasil. Ela é o herói anônimo dessa nossa história. Mas qual que é a missão exata desse guardião? Olha, a própria norma, logo no comecinho, já entrega o ouro. Ela tem um propósito triplo. Primeiro e mais importante de tudo, proteger a vida, tanto de pessoas quanto de animais. Segundo, garantir que tudo funcione direitinho. E por último, proteger os nossos bens, o nosso patrimônio, de qualquer estrago. Para a gente entender como essa norma faz isso tudo, vamos seguir este roteiro aqui. A gente vai começar pelo porquê de ela existir, depois vamos dar uma olhada nos pilares da segurança, mergulhar num conceito-chave, o aterramento, e no final a gente conecta tudo isso com o nosso dia a dia. Então, vamos começar pelo mais importante. Antes de entender como ela funciona, a gente precisa sacar por que ela existe. Isso aqui não é só um monte de papel técnico não, é literalmente a norma que salva vidas. E para cumprir essa missão de salvar vidas, a NBR 5410 se apoia em alguns princípios que são fundamentais. A gente pode pensar neles como os pilares que sustentam toda a estrutura da segurança elétrica. E aqui está o resumo dos 3 grandes perigos que a norma combate. O primeiro pilar é a proteção contra choques elétricos. O segundo é a proteção contra o que a gente chama de efeitos térmicos, ou seja, superaquecimento, que pode acabar causando um incêndio. E o terceiro, a proteção contra sobrecorrentes, que são as famosas sobrecargas e os curtos-circuitos. Então, o ponto central é esse. Cada regra, cada especificação dentro daquele documento enorme, no fim das contas volta para um desses 3 objetivos. Evitar que as pessoas se machuquem, que as coisas peguem fogo ou que os equipamentos estraguem por causa de picos de corrente. Simples assim. Bom, para não ficar só na teoria, vamos pegar um exemplo bem prático e fundamental que a norma detalha com o maior cuidado: o aterramento. Mas o que é aterramento? Afinal, pensa nele como uma rota de fuga de emergência para a eletricidade. Se alguma falha faz a corrente vazar para a carcaça de metal de um aparelho, por exemplo, o aterramento dá para essa corrente um caminho seguro, com pouca resistência, direto para a terra. Isso impede que ela passe pelo corpo de alguém. E para descrever como fazer isso, a norma usa uma linguagem visual, quase um código. Aqui a gente tem os símbolos básicos que aparecem nos projetos elétricos. O N é o fio neutro, o PE é o condutor de proteção, o nosso famoso fio terra, e o PN é quando essas duas funções vêm no mesmo fio. Entender isso vai ajudar a gente a sacar o próximo passo. E aqui a gente vê como a norma é flexível, sabe? Ela oferece estratégias diferentes para o mesmo objetivo. Olhando aqui na esquerda no esquema TNS, o fio de segurança, o PE, é como se fosse uma via expressa que volta direto lá para a fonte de energia. Já na direita, no esquema TT, cada equipamento tem sua própria saída de emergência local, ligada direto na Terra. São 2 filosofias diferentes, mas as duas são jeitos seguros e aprovados pela norma para garantir que aquela rota de fuga sempre funcione. Ok, a gente viu um exemplo técnico com um aterramento, mas como é que esses diagramas e essas regras aparecem de verdade no nosso dia a dia? É agora que a gente vai conectar os pontos e ver onde essa norma se torna visível dentro de casa. É aqui que tudo faz sentido. Aquele disjuntor que desarma quando a gente liga muita coisa ao mesmo tempo é a proteção contra sobrecorrentes em ação. O terceiro pino da tomada, que muita gente ignora, é a conexão com o sistema de aterramento. O fato do chuveiro ter um disjuntor só para ele é a norma exigindo circuitos separados para aparelhos que puxam muita energia. Cada detalhe desses é a NBR 5410 trabalhando pela nossa segurança. E isso nos leva a um ponto que não dá para negociar, e que a própria norma faz questão de deixar bem claro. Essa citação é um alerta. A complexidade de garantir que todos esses pilares e regras funcionem juntos exige conhecimento especializado. Não é coisa para amador. Por isso, a grande mensagem aqui é que seguir a norma não é um luxo, é essencial. Contratar um profissional que entende e que aplica a NBR 5410 não pode ser visto como um custo, e sim
como um investimento direto na segurança e na tranquilidade de todo mundo que vive ou trabalha ali. Então, para a gente fechar, fica a reflexão. A instalação elétrica do lugar onde a gente está agora, será que ela está alinhada com as regras desse guardião invisível? Ela é uma protetora silenciosa ou é um risco escondido dentro das paredes?